a 76, né? Isso. Socorramos. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 2. De certo, observarás em toda parte desacordados, desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se parece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Mestre amigo Jesus, espiritualidade que nos acompanha, como sempre, iniciamos a nossa oração agradecendo. Agradecendo por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando Paulo, estudando os ensinamentos do Cristo. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, a cada um de nós, e aqueles nossos irmãos que hoje não poderão estar conosco. Envolva-nos no seu manto de luz. Abra as nossas mentes para que possamos compreender a mensagem que Paulo quis nos transmitir. Que esse estudo possa seguir com tranquilidade. Esteja com cada um de nós hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Obrigado, Jane. Você viu que essa mensagem tem tudo a ver aí com a carta Severo, né? Eu já tinha lido ela, Boa noite para todos. Estamos aí no dia 19 de março. Boa noite. Tá? Estamos aí na segunda carta aos Coríntios. Semana passada eu deixei um deverzinho de casa para vocês darem uma lida lá na carta Severa, para vocês verificarem o que Paulo está falando aqui, porque quando a gente chega lá no capítulo 10, o discurso muda, né? O tom dele vai mudar um pouquinho. Então, assim, para quem leu vai entender um pouco mais o que ele está descrevendo aqui, tá? Para quem ainda não leu, ainda está em tempo. Muito bem, gente. A gente está no capítulo 2 e vamos entrar no versículo 3. Confirma? Confirma. Muito bom. Vou ler o 3. Vou ler o 1 e o 2 só para a gente botar no contexto, tá? Resolvi o seguinte: não voltarei a ter convosco na tristeza. Pois, se vos causo tristeza, quem me proporcionará alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? A finalidade da minha carta era evitar que, ao chegar, eu experimentasse tristeza da parte daqueles que me deveriam proporcionar alegria. Estou convencido
no que vos diz respeito, de que minha alegria é também a de todos vós. Então estamos aí. Paulo utilizando da humildade dele, né? Ele reconhece, né, a finalidade da carta dele. Essa carta aí é a Epístola Severa, é a carta severa, tá, pessoal? Essa finalidade da minha carta aí é a carta severa, é a carta disciplinar, é a carta comportamental, seja o que você queira denominar, desde que você entenda que essa carta foi muito dura, foi muito enérgica, né? Uma carta de chamada de atenção. Então, é essa própria carta aí. Então, assim, ele coloca a finalidade da carta que escreveu, né, que ao chegar experimentasse tristeza daqueles que deveriam proporcionar alegria, mas está convencido que aquela carta é motivo de alegria também para todos vocês. Por quê? Porque, apesar de ser uma carta muito dura, é uma carta que vai proporcionar reconciliação. É uma carta que vai proporcionar transformação. Se você acreditou naquilo que o Paulo colocou lá, e você botou a mão na consciência, a gente dá 2 passos para trás e se refaz. Tá? Então, assim, a tal da carta lá que eu falei, do 10 a 13, né? Essa é o que proporcionou tristeza para eles. Mas depois da mudança, depois de passar a crise, vai proporcionar alegria. Né? Então, se aqueles que fizeram mal, se tiverem com senso de arrependimento, eles vão proporcionar alegria. Tá? Tanto é que a gente vai ver mais para frente aqui o que Paulo vai falar disso aí. Tá? O propósito dele em escrever aquela carta, apesar dela parecer uma carta, né, realmente severa, desagradável, não foi para que eles se entristecessem, de forma nenhuma. Não foi. Ele estava buscando o melhor para a igreja, mesmo que isso trouxesse dor, com aquelas palavras mais severas mesmo que ele colocou. Né? Embora alguns se entristeceram. Tá? Porque você tem uma intenção, mas aquela intenção às vezes não foi entendida pelo que ele recebeu, entendeu? Se entristeceram me parece um vocábulo meio estranho. Pensa assim, se melindraram. Foi o linguajar que Paulo colocou, mas a gente pode colocar nos dias de Mas eu hoje isso aí. mais Ficou nisso. triste, se melindraram, entendeu? Pois é, mas será que esses que se melindraram foram justamente aqueles que estavam criticando, agindo de forma incorreta? Ou aqueles que estavam na onda desses que estavam levantando uma questão não tão evangélica assim, né? Então, sim, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas de qualquer jeito, os dois lados pode acontecer. Sim. Porque se você está agindo correto, acreditando na intenção do Paulo, fazendo tudo direitinho, e lê aquela carta, você se melindra. Poxa, eu estou fazendo tudo certo e recebo uma carta dessa. Agora, aqueles que estão agindo também de forma contrária, também não vão gostar. Mas aqueles que estão agindo de forma correta, se verem naquela carta ali, eles não estão agindo de forma correta. Se eu leio alguma coisa e eu falo assim, olha, eu não fiz isso. Eu não mereço isso. Aí vou me melindrar. Nesse estudo que eu fiz a pesquisa, eles fazem uma outra leitura sobre a tristeza. Eles falaram assim, que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Então não traz pesar para ninguém. A tristeza do mundo é sinônimo de morte. Eles não acreditam, né, na reencarnação, então para eles não é vida, é tristeza, é morte. Por Achei isso que interessante. eu falei no arrependimento. Entendeu? No arrependimento. Porque assim, a tristeza, dependendo daquilo que você estiver passando, ela pode te levar a um arrependimento uma consequência daquilo que você fez. Entendeu? Ela tem o seu benefício. E essa epístola severa, que é muito provável, né, muito assertivo, que foi o Tito que levou, né? E o fato é que ele trouxe melhoria. A epístola deu certo, pelo menos para a maioria, tanto é que ele está falando aqui,
Ele deu certo, aconteceu alguma coisa de bom. Houve uma transformação ali, tá? Então, assim, aqui você já está vendo que a crise já passou. A crise já passou, tá? A crise já era passada. Então, ela produziu algum fenômeno positivo. Ela caiu bem. Ela foi a dose certa no momento exato. A dose certa, tá? Mas quando a gente chegar lá para estudar o capítulo 10, a gente vai entender bem melhor do que ele está falando. Aí a gente pode juntar todo o que a gente veio até o 9 aí e a gente fazer um bom estudo da carta severa. Versículo 4. Por isso foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi em meio a muitas lágrimas. Isso ele deixa entender, né? Aqui ele fala também. Não para vos entristecer, mas para que conheçais o amor transbordante que tenho para convosco. Gente, por isso que eu falei da humildade de Paulo, é porque aqui ele está se colocando, falou assim, olha, eu estou chamando a atenção porque eu amo vocês. Qual o pai que não vai chamar a atenção de uma criança, de seu filho, que ele está fazendo coisa errada? Ele vai chamar a atenção porque ama aquela criança, que é aquela coisa, que ela acerte. Você vai deixar o seu filho enfiar o dedo na tomada? Ele quer, mas você vai deixar? Não é para você ficar zangado. Eu estou te chamando a atenção porque eu te amo. Eu não quero o seu mal. Embora você não esteja vendo que isso vai te prejudicar, eu não vou deixar você fazer. Porque lá na frente você vai me agradecer. Ele era um líder religioso, né? Ele tinha que corrigir a igreja de Corinto. Perfeito. Ele era o líder religioso dos gentios. Como ele próprio diz, ele era o líder dos incircuncisos. Tá? Isso lá em Gálatas a gente vai tratar de outra polêmica, tá? Também, tá? Tem um textinho aqui que eu peguei que fala, muitas vezes o verdadeiro amor exige correção e orientação. Assim como um mestre deseja que seus discípulos cresçam, os guias espirituais e amigos encarnados ou desencarnados nos auxiliam através de provas e alertas. A dor da repreensão não é castigo, mas é um chamado ao despertar. Isso aí é dizer espírita? É uma visão espiritual. Eu não me lembro. É do Gené, lá naquele site lá do... Muito bom. E é isso aí, que a intenção de Paulo é exatamente isso aí que a gente está falando. Entendeu? Não é de colocar ninguém nas cordas, não é de excluir ninguém, não é de maldizer, mas fala assim, o comportamento está errado. A sua atitude, a atitude de vocês está equivocada, mudem. Ele não está falando do Sidney, da Jane, da Ângela, da Marília, ele não está falando. Ele está falando do comportamento. E muitas das vezes isso traz dor para aquele que chama atenção também. A gente vê isso como pais. Quantas vezes você, como mãe, como pai, você se sente muito triste ao chamar a atenção do seu filho por alguma atitude errada? Né? Exatamente. Mais um passinho. Se alguém causou tristeza, não foi a mim. Mas em certa medida, não exageremos, a todos vós. Quem que causou tristeza, gente? Quem que causou tristeza? Tristeza? Ele está falando, se alguém causou tristeza, quem é esse alguém? Aqueles que estavam questionando a autoridade de Paulo, questionando... Isso, é o indivíduo. Questionando o inquestionável. Ou o grupo de pessoas. E como ele não se sentia culpado, não causou tristeza, entendeu? Não se sentiu ofendido. Se alguém causou tristeza, não foi para mim. Então, assim, vocês estão observando que Paulo, ele está bem sutilmente dando o final da crise? Falei assim, gente... É reconciliação já. Exatamente. É reconciliação. Então, um indivíduo lá que está falando lá na carta severa lá, ou os indivíduos, né, que fizeram modificações no Evangelho, que fizeram uma difamação lá, né, ele causou tristeza para ele mesmo. Interessante, que eu achei que ele não aponta nomes, ele não é acusador.
Não. né? Porque ele vai falar em seguida, para tal homem, quer dizer, onde servia a carapuça. Mas pelo que a gente leu e estudou, esse tal homem, ou os homens, eu não sei, eles tiveram uma punição lá. A maioria, de alguma forma, foi contra eles depois, né? Se arrependeram e ficaram Sim, contra, sim. né? Pode falar, Jane. E aí ele concita esses a perdoar esses que erraram, né? A perdoar, a consolar, para que não tenha uma excessiva tristeza. Sim, a gente vai ver no versículo 7. Mas eu queria destacar, e o que eu anotei aqui foi o mesmo que a Joelma colocou. A identificação do adversário não foi colocada. Não. Não foi colocada. Tá vendo como é tratar a pessoa e tratar o comportamento da pessoa? É essa a diferença. A morte do pecado e não do Isso, pecador. Jane, isso aí. A identificação desse oponente, desse adversário, do Satanás, né, que é o opositor, ficou em segundo plano, totalmente de menor importância. Então, o insulto para Paulo é prejudicar a coletividade. Então, assim, olha o que a gente está aprendendo de Paulo. Esse insulto feito a Paulo não foi considerado por ele uma questão pessoal. Muito pelo contrário. Aquilo que o prejudicou na qualidade, igual a gente falou aí, de qualidade de líder da igreja, né, na qualidade de um pai espiritual, de líder, isso tudo aí, foi um insulto à congregação. Vamos falar assim, foi um insulto à igreja. Então, esse versículo deixa muito claro, foi a todos vós. Olha a profundidade da conexão espiritual que a gente faz. Paulo não identifica quem o insultou, ele está tratando comportamento e fala que o maior prejudicado foi a coletividade. Tá vendo só? O que nós temos que aprender. Continuemos. Para tal homem, aí ó, basta a censura infligida pela maioria. Tá vendo só? Para a pessoa, basta a censura. Basta a não ouvir o que ele está falando. Tá? Então, a gente observa aqui que a maioria censurou a atitude desse opositor. Então, o que eu quero dizer? A carta fez o que tinha que fazer. Ela deu certo. Ela deu certo. Eis porque, muito ao contrário, perdoai-lhe e consolai-o a fim de que não seja absorvido por tristeza excessiva. Gente, aqui nós vamos ver totalmente o caráter cristão de Paulo. O que é isso amar aqui? vossos inimigos. Eu não colocaria nem inimigo. Sabe o que eu colocaria? Eu colocaria reconciliação, amor, perdão. Né? Porque assim, se fosse um outro tipo qualquer, o que ia fazer? Ia pedir para ele fazer penitência, ia expulsar, ia censurar, ia excluir o indivíduo da comunidade. Mas Paulo fica preocupado e quer que ele seja reintegrado à comunidade. Se ele se arrependeu, então vamos exercer o perdão. Ele se arrependeu? Me arrependi. Então cabe a nós nos perdoar a ele. E reintegrar esse indivíduo. Olha que coisa bonita, gente. A doutrina do Cristo não é exclusiva. Ela é inclusiva. Ela é totalmente inclusiva. Eu quero a morte do pecado, é o perdão. Mas a pessoa, né, o pecador, ele tem que seguir o Cristo, porque é só ali que ele vai melhorar. Ele mesmo não falou, eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, comia com os pecadores, com as prostitutas. Ele veio para aqueles que estavam sofrendo.
Estavam à margem da sociedade. A gente vai pegar uma pessoa dessa e vai excluir da comunidade? Ou seja, a gente vai fazer uma comunidade só de eleitos? Porque amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. Né? Então, Paulo está sendo um seguidor fiel à doutrina do Cristo. Ele está seguindo esse caminho. Perdoai-lhe e consolai-o. Está aqui colocando aqui, gente. Eu achei muito... Eu assinalei isso aqui de vermelho, passei marca-texto, que eu achei isso aqui de um coração tão amoroso, porque ele vem falando no intercessão, mas assim, agora você pega o indivíduo, reintegra ele na sociedade. Reintegra ele. Né? Para hoje a gente poderia, que até que a gente ouve muito, perdoar e consolar para que ele não caia no processo de culpa. Não é? Né? Porque na doutrina a gente trabalha muito isso. Quando ocorre o erro, muitas vezes ele cai no processo de culpa, né? Gerando, reintegra ele, né? gente. Mostra o quê? É reparar, é buscar um novo caminho, né? Muito bom. Olha só o que ele vem falar no 8. Sendo assim, exorto-vos a que dei provas de amor para com ele. Ele ainda deixa uma regra. Ele falou assim, vocês têm que demonstrar prova de amor para com ele. Pois ao vos escrever, eu tinha em mira pôr à prova a vossa obediência e averiguar se era total. Ele ainda vai auditar. Ele vai auditar. Então aqui, ele está dando, vocês têm que consolar ele. Dar prova de amor com ele. É a recomendação de Paulo. Então, ou seja, vamos colocar assim, a gente não esperaria outra atitude de um cristão, ainda mais vindo de Paulo, do que essa aqui. Do que trazer o indivíduo de novo para a comunidade e de que provocar o perdão dele e de que tratar ele com amor. Não poderia ser diferente, gente. Estão observando isso? Não poderia ser diferente. Essa é a verdadeira atitude. Alguém quer falar com a Valéria? Eu acho que a culpa excessiva facilita a obsessão, né? A pessoa que se sente muito culpada, ela fica enfraquecida emocionalmente e aí não fica mais fácil para os irmãos trabalharem, né, a culpa na cabeça. Então, eu acho que ele realmente foi muito cristão, porque talvez ele já sabia dessa facilidade, né? Que a culpa nos enfraquece muito espiritualmente. E olha que poderia advir de uma exclusão. Falei assim, não, você fez isso, você não pode mais frequentar. Eu jogo a pessoa à margem da sociedade, sendo que ela é a mais necessidade de estar dentro. É, que mais necessita, né? Não é? É a que mais precisa. É a que mais precisa. Quem erra é o necessitado. Não é? Né? Não foi Jesus que falou, nenhuma das ovelhas se perderá? Ele foi atrás da que se saiu. As outras 99 estão ali dentro da igreja. Ele foi atrás da que saiu para poder fazer o quê? A reintegração dela dentro do pastoril. Tá vendo? Quem já está resolvido emocionalmente, espiritualmente, né? Não é? Não precisa tanto de perdão, tanto de ajuda, né? É verdade. Obrigada, hein? E aí a gente lembra, eu peguei um versículo aqui que eu gosto muito, é do Mateus capítulo 25, quando ele fala, tive fome e desse-me de comer, tive sede e desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, e estive nu e vestis-me, adoeci e vestis-me, estive na prisão e foste me ver. E aí os discípulos perguntaram, mestre, quando que nós te demos de comer, quando que nós te demos de beber, quando que nós te vestimos? Ele falou, quando você fizer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
é o comportamento mais cristão que Paulo demonstrou nesse capítulo aqui. A reintegração. E aí, a gente quer falar de Paulo, que ele faz isso, que ele fala aquilo, assim, quantos de nós, numa liderança, poderíamos naturalmente tomar uma decisão que para Paulo foi simples e fácil? Se a gente não ia colocar muito o nosso egoísmo, o nosso orgulho, não ia ficar soberbo em cima dessa pessoa, não ia olhar essa pessoa com outros olhos. Que eu posso incluir ela, mas dentro dela, de novo, na sociedade, eu posso barrar ela de algumas coisas, eu posso olhar ela diferente, falar com ela diferente. São lições a serem aprendidas. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Essa questão, né, quando a pessoa sofre muito, na verdade, ela é uma coisa maravilhosa, porque é o momento que a gente mais pensa em Deus, mais a gente reza, mais a gente precisa dele. Então, é um momento assim que, se a pessoa souber aproveitar, ela se fortalece muito. Enquanto está tudo bem, a gente não quer saber da norma de Jesus, de Deus, né? E no sofrimento, você fica, meu pai, Deus me ajude, né? E isso é muito bom, né, para a pessoa. Excelente, isso mesmo. Eu estava pensando aqui também em uma situação que eu tenho conversado bastante com a Delisete, porque quando a gente está vendo assim, trabalhos, por exemplo, dentro da casa espírita, em que você pensa nisso, né, que você tem que ter indulgência de trazer aquela pessoa e não deixar que ela vá, aí a gente pensa, né, tem que analisar, porque a gente aprende que tem que ter disciplina. Uhum. Aí, mas antes a gente tem que pensar dessa forma aqui. Exatamente, né? Você tem que reintegrar. A pessoa errou, ela tomou um ato indisciplinar, a gente chama a atenção dela. O próprio Cristo falou, em Atos dos Apóstolos também tá. Eu chamo a atenção dela, depois convido duas testemunhas, depois eu chamo a atenção em grupo. Se a pessoa não se adequa àquelas disciplinas, aí é uma outra coisa. Primeiramente eu tenho que acolher, porque se ele tomou alguma atitude equivocada, é por um não entendimento da regra. O que aconteceu? Por que houve isso aí? O que te levou a tomar essa atitude? Mais uma vez, não é a pessoa, é o comportamento. É o comportamento. Então a gente tem que entender. Não é julgar. É entender primeiro. Né? Agora, se a pessoa não se estabelece dentro daquela regra, dentro daquela disciplina que temos que seguir, aí a gente tem que tomar uma outra atitude. Mas o primeiro passo é o acolhimento. O primeiro passo é trazê-lo. O primeiro passo é saber. E sendo que, se você for observar, Paulo fez uma carta severa, ou seja, ele agiu com energia. Ele agiu com energia. E agora ele está falando o quê? Arrependeu? Traz ele para o seio da igreja. Traz ele para o seio da comunidade. Mas ele agiu com energia. Ele não foi omisso. Ele não se escondeu atrás de nada. Ele agiu. Por quê? Estava em jogo as regras da comunidade ali. As regras de Cristo. Estava em jogo. Um comportamento equivocado, né? Jesus falou, um pouco mais de fermento leveda toda a massa. Eu tenho que agir ali. Eu tenho que trabalhar aqui. Eu até fico, né, tentando raciocinar pela visão da frase que a Delisete sempre usa, que ela fala comigo, o que Jesus faria nesse momento, né? Uhum. Mas aí eu fico assim, tem situações que eu passei esses dias aqui, eu falei assim, mas Jesus não viveria isso aqui que eu estou vivendo agora. Como é que eu vou analisar, né? Que ele viveu coisa mais desafiadora, hein? Então, se você fala que Jesus não viveria, você pega esse exemplo de Paulo aqui. Paulo deu um script pra gente, deu um roteiro pra gente. Como líderes de tarefas, como líderes, como coordenadores, o que nós devemos fazer com pessoas que estão. Primeiro a gente chama, a gente conversa, a gente vai agir com energia. A gente vai chamar a pessoa.
O comportamento, a atitude não é assim. A nossa regra é assim, ó, aqui, 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 aqui. Ah, então você me desculpe, eu me enganei. Não, tudo bem, tá tranquilo, agora vamos voltar. É isso assim, gente. O propósito dessa disciplina é restaurar e não destruir. Exatamente. Não é destruir ninguém. Não é destruir. Mas o Cristo tem a disciplina dele, gente. O Cristo tem a disciplina dele. Né? Então, só porque eu sou cristão, eu vou fazer o que bem entender, sair da lei judaizante ou sair do mundo paganista e eu vou agora fazer o que quiser? Não, você tem a disciplina do Cristo. Aí senão vira anarquia, né? Vamos lá mais um pouquinho. Aquele a quem perdoais, eu perdoo. Se perdoei, à medida que tinha de perdoar, filo em vosso favor, na plena presença de Cristo, a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Olha aí, a Valéria falou da obsessão. A Ângela, foi a Ângela também, acho que falou também desse processo de culpa. O Satanás aqui, gente, é o opositor, é o adversário. Então, olha só, aquele a quem perdoais, eu perdoo, eu também vou perdoar. Ele está reintegrando, é o que a gente está colocando aqui, ó, a fim de quê? Do vosso favor na presença de Cristo. Ele sempre fala isso, né? Sempre Nunca fala. fica em segredo. Sempre fala. Ele fala a presença de Cristo, na testemunha de Cristo, Cristo é testemunha. Tá? Porque, o que quer dizer isso, gente? Consciência tranquila. Você pode escrever aí, traduzir isso aí. Na presença de Cristo, na testemunha de Cristo, o que é? Consciência tranquila. Eu acho que é seguir, vivenciar realmente o Evangelho de Jesus. Que a igreja de Corinto não estava fazendo isso. Sim. Ela estava praticando um falso evangelho, Sim. que não era de Jesus. Eles estavam indo por um outro caminho. Certíssimo, isso aí. Né? Então, se eu hoje, eu falo assim, olha, é tipo assim, eu juro pela minha mãe mortinha. É o que ele fala aqui, é a plena presença de Cristo é, ué. A gente não falava isso quando criança, eu juro pela minha mãe mortinha. Que significa o quê? Ainda fazia assim com o dedo. Não, eu não fazia isso não. Eu era bem Paulo mesmo, sabe? Então, assim, brincadeira. Então, assim... Ai, que humilde. Então, essa tudo que ele fala, testemunha, presença de Cristo, é a coisa mais verdadeira que tem. Pra você não duvidar. Pode falar, Jane. Lá o Genebra fala lá, Satanás não alcance vantagem sobre nós, ele comenta, Satanás terá obtido uma vitória se negligenciarmos a disciplina inteiramente. Olha, tá vendo? Ou se a executarmos, mas permanecermos duros e sem perdão, depois de ter havido mudança no coração. Ótimo. Se você colocar com Satanás, às vezes é uma obsessão, é o seu eu interior velho, é o seu homem velho, ok, positivo isso aí. Você está vendo como que ele falou da disciplina que a gente estava falando aqui? A disciplina. Tem que ter disciplina, gente. O líder, o coordenador, ele tem que zelar pela disciplina, ele tem que ser o primeiro. E aqui, além de zelar pela disciplina, Paulo está dando um exemplo de como proceder. Para quê? Para os outros líderes. Para o líder que está lá em Corinto, como que ele tem que fazer. Ele está dando um script, ele está dando um roteiro. Ele falou assim, olha, se acontecer e repetir essa situação, olha como que você tem que usar agora. Agora você já tem um exemplo. Olha como você tem que fazer agora. Né? Pronto. Ô Sidney, esse filo, esse pedacinho que ele coloca aqui, ó, filo em vosso favor, é esse exemplo que você está dizendo aí, que ele quis deixar? É o exemplo do perdão. É o exemplo do perdão. Então, esse favor que ele está colocando assim, eu tinha imaginado que fosse uma outra coisa, sabe? Uma outra coisa qualquer. Então, isso aqui seria ele se colocando como essa atitude a ser seguida. Adquirida ali por todos os membros do grupo. Sim, sim. E esse filho em vosso favor, você pode colocar
todas as ações que ele fez. A reintegração, o perdão, o consolar, tudo aquilo ali. Todas aquelas ações. Muito bonito isso aqui, gente. Muito, Muito muito. bonito E isso mexe aqui, muito tá? com a gente, tá? Muito bonito, tá? Se a gente tá procurando alguma coisa de coordenação, alguma reunião, conta essa história de Paulo aqui e depois fala esses dizeres aqui. Porque assim, é pra gente ficar em silêncio e analisar o que a gente faz. É pra gente analisar. Eu estou aqui em silêncio analisando o que está passando dentro do meu coração. É, Analisando aqui que às vezes a gente tem uma mão muito dura para com os outros, sim, sim, com a atitude dos outros, né? sim. E esse pedaço acaba que está mexendo bastante comigo. Você, assim, o pessoal que estuda o Novo Testamento na sexta-feira, que a gente está estudando a mulher adúltera, tá vendo como que é? Como o nosso processo de julgamento é muito rápido? É mais rápido que o nosso processo de perdão. A gente julga tão rápido, mas para perdoar a gente demora anos e anos e anos e anos. A mulher adúltera aqui. Colocou lá, vamos apedrejar, mas peraí. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Opa, todo mundo recolheu. Recolheu. E ele aqui acaba com a situação de uma forma, assim, tranquila, sem problema, porque no final ele coloca aqui, ó, pois não ignoramos as intenções dele, ou seja, do opositor. Tá vendo O só? opositor Satanás, ou seja, ele tá colocando claro ali, ó, tem infiltração, né? Tem alguém sendo usado aí dentro para destruir aí o caminho, né? Olha o que aconteceu na casa espírita aí. A sutileza aí do que aconteceu na casa espírita. E que, em verdade, para o cristianismo nascente, que estava ali nos seus primeiros anos, na sua infância, ele estava sofrendo muito ataque. Uhum. Se você imaginar, e é um caso que a gente vai estudar lá em Gálatas, de que houve aquele primeiro concílio, Paulo de um lado, Tiago de um outro, Pedro mais ou menos tendendo para um, para o outro, e faz isso, faz aquilo ali, houve um ataque de dentro para fora e de fora para dentro também. Por quê? A casa do caminho, quem estava tomando a casa do caminho por dentro eram os fariseus. Eles penetraram e estavam implodindo a mensagem. Através do Tiago, né? Através do Tiago. Aí vamos colocar um tema aqui, Satanás. Que é opositor, é obsessão, é isso tudo aqui. Por quê? Chegou um momento, se você for ler o Paulo Estevão, que você vai falar assim, não, vai ter o cristianismo dos gentios e vai ter o cristianismo dos judeus. Os gentios não precisam circuncidar. Os gentios... Gente, ali acabou. Nasceu e acabou. Que a gente vai estudar isso em Gálatas. Inclusive, a gente vai estudar Paulo Estevão em Gálatas. Muito, muito bem, para a gente ver como que houve esse processo, os amigos espirituais ali trabalhando, e Paulo na sua verdade, Tiago na sua verdade, como que eles resolveram apaziguar toda aquela situação ali. A espiritualidade inferior aproveitou que o Pedro teve que sair dali de Jerusalém, e aí o Tiago infiltrou as ideias lá para ficar de bem com os fariseus, né? Para poder ter as vantagens financeiras, né? Quem se lembra por que Tiago não foi preso quando Saulo entrou na igreja do caminho, na casa do caminho? Por que Tiago não foi preso? Alguém se lembra? Que está escrito em Paulo Estevão? Ele prendeu Estevão, ele prendeu João, ele prendeu Pedro, mas quando ele chegou para Tiago, o que o Saulo viu em Tiago? O Tiago recuou, não? Não. Tiago estava de joelhos, lendo os pergaminhos da Torá no chão. E aí o Saulo olhou, virou e falou assim, esse não. Esse está com a gente. Tá vendo só? Ele estava de joelhos em respeito às escrituras sagradas. Demonstrou covardia ali, né? Saulo foi entrando, prende. Quando ele chegou, deu de cara com o Tiago de joelhos. E aí ele recuou. Opa, esse aqui está respeitando, esse aqui não.
Esse pode ser o elo que nós vamos usar para poder destruir o que está aqui dentro. Tá vendo O só? pensamento de Paulo pode ter sido esse, né? De ter visto ele daquele jeito ali. Sim. Aí vou usar esse elo aqui, Sim. que é o que vai estar mais Porque é o ali, mais fraco. né, apareado. É o elo mais fraco. É o mais fraco. Opa, caiu aí. Volta. Isso. Cuidado com o elo mais fraco, tá Eu caindo aí. volto, eu caio, mas eu volto. Eu tropeço, mas Não é que ele não acreditasse, né? Mas ele fraquejou, o medo dele foi maior. Sim. Sem julgamento, Não porque deu Pedro também passou por isso. Pedro É. também passou por isso. É. Né? Por que assim, existe uma coisa assim, vou abrir um parênteses bem grande assim, talvez a gente estude, às vezes não estude, mas por que Jesus virou e falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante? Aí Pedro falou assim: não vou te negar, Senhor, eu te amo, você vai me negar, eu sei que você vai me negar. Por quê? Porque Jesus sabia do caminho dele, e todos aqueles que eram amigos e parentes de um crucificado deviam ser presos também. Deviam ser banidos também. Por isso que Pedro falou assim: eu não sou amigo desse crucificado, eu não conheço. Porque ele não queria ser preso, ele não queria ser julgado. Porque o crucificado por Roma, ele tinha o nome retirado do livro. Ele não tinha direito a nada. Os parentes não tinham direito a nada. Acabava com a vida, com a família toda do crucificado. Por isso que Pedro virou e falou assim: eu não sou amigo dele. Porque ele tinha medo. Assim como Paulo teve, como o Tiago teve. Era uma situação muito complicada. Eu vi o Rodrigo Silva falando que não existe, só existe até hoje relatos que foram encontrados 2 corpos de crucificados. Porque os crucificados não tinham túmulo. Eles não podiam ser enterrados. Eles eram jogados era a em maior indigência possível. Todo. Exatamente. Mas Jesus não passou por isso por intercessão do José de Arimateia, que era um fariseu e tinha influência, e aí ele intercedeu para que o corpo de Jesus fosse entregue, né? Porque senão ele também aconteceria isso. Sim. E provavelmente esses 2 corpos que eles têm lá, que foram crucificados, que eles acharam, né? As peças e tudo, da forma como era crucificado, ele ainda mostrou um desenho ainda de como que era a crucificação, que não é desse jeito que a gente acha, né, com a mão e tal. O baile mostrou o desenho e falou que esses 2, eu fiquei pensando que esses 2 provavelmente eram alguém, né, que tinha um intercessor do lado também, porque tiveram o direito de ter um túmulo, tanto que eles foram depois resgatados, acharam ele, né, os achados arqueólogos lá e tudo acharam eles. E Jesus, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo, né? Eles sumiram com o corpo. Desmaterializou. Foi desmaterializado. Porque justamente para não ficar, né, resíduos lá nem nada, né? Mas vamos voltar aqui para Paulo. Vamos lá. A gente fez o versículo 11, ok? Beleza? Não ignoramos a intenção dele, ok. A gente fechou essa parte aqui, ok? Beleza. Vamos lá para uma outra parte aqui, o versículo 12. Cheguei então a Troade para lá pregar o evangelho de Cristo, e embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, não tive repouso de espírito, pois não encontrei Tito, meu irmão. Por conseguinte, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Então aqui ele tá falando das pretensões dele. Aqui Troade, gente, falar disso eu tive em Troade também, tá? Então, Troade é uma cidade do extremo noroeste da Ásia Menor, atual Turquia. Mas... do lado oposto do Mar Egeu, de frente à Grécia. Isso, tive perto do Mar Egeu também. Paulo velejou dali para Filipos. Foi em Troade que Paulo teve aquela visão de um homem da Macedônia. Isso, pedindo ajuda. Trolando-lhe para que viesse ajudá-los. Troade, gente, embora a Jane pegou aí, Troade é Troia. Vocês se lembram da história de Troia? Aham. É Troade. Hoje eles chamam ela de Troade, mas para nós aqui ocidentais a gente chama de Troia. É Troia. Eu tive nas ruínas de Troia também, viu, gente? Eu tive lá, vi o cavalo, tá? Só não entrei no cavalo porque tá me reforma. Você não encontrou com o Brad Pitt lá, não? Cara, eu praticamente era um Brad Pitt, né? Todo mundo me odiava, né? Aí, porra.
Eu tive que fugir, eu tive que entrar no cavalo para não ser. Gente, pelo amor de Deus, cadê a Maria para poder salvar a gente disso, gente? Ô, Anjo, faz alguma coisa, Anjo. Fala, amiga, alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Essa questão aí da porta aberta. Ah, é. O que é essa porta aberta? Disse, embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, assim, uma oportunidade grande de pregar o Evangelho. Isso aí. Né? Ele fala na carta 1 aos Coríntios, também no capítulo 16, ele também fala isso, lá no versículo 9. Né? Pois aqui se abriu uma porta larga, lá ele fala porta larga, como uma grande oportunidade de poder pregar. Uhum. Né? Isso aí. Porta aberta, oportunidade de pregar o Evangelho. Está lá colocando aí. Então ele falou que não teve repouso de Tito, de espírito, não encontrou Tito. Aliás, Tito. Tito. Essa foi boa. Tito era um jovenzinho, mais novo do que o João Marcos. Mas o Tito... Quando ele conheceu Tito, ele tinha 13 anos. Não. Tito era 20 anos. Timóteo que tinha 13 anos. Ah, sim. Desculpa. Tito tinha 20 anos e Timóteo tinha 13 anos. Misturei, realmente. É o Timóteo que tinha 13 anos. E o Timóteo que é o filho do coraçãozinho dele. Tá? Outra observação interessante, Tito não aparece no Ato dos Apóstolos, tá? Por isso que aqui eles não sabem quem é o Tito. Ah lá. Por que será que ele não aparece lá? Já que ele foi tão importante. Aí você vai ter que perguntar para Lucas. Tá aqui, na letrinha A. Cristão de origem pagã, talvez convertido por Paulo. Acompanhou Paulo em sua segunda viagem a Jerusalém, encarregado por Paulo de ir a Corinto para apaziguar a situação. A carta severa. Conseguiu o pleno novamente, Paulo enviado. Então, assim, esse Tito não tem no Ato dos Apóstolos. E alguns acham que ele é irmão de Lucas. Eu anotei aqui, Tito está em Paulo e Estevão, e Paulo o encontra pela primeira vez em Antioquia. Está no capítulo 4 da segunda parte. Se vocês querem anotar aí onde que aparece o Tito pela primeira vez, capítulo 4 da segunda parte. É lá que Paulo vai encontrar o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs, não obstante contar 20 anos incompletos, né, representava a igreja de Antioquia. E Paulo ainda coloca aqui, o rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Capítulo 5, Sidney? 4. Capítulo 4. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Então, será que ele é irmão de Lucas? Porque o Lucas aparece nesse capítulo também, né? No capítulo 4. Não é nesse capítulo que o Lucas aparece pela primeira vez? Não, aí você me apertou. Nesse capítulo, sim. Aqui Lucas aparece pela primeira vez e por sua ideia é utilizada a partir daí a palavra cristão. Isso. Aí foi o Lucas que falou. Vocês saem do caminho, então vocês são cristãos. No capítulo 4 também. E aí, como Tito aparece nesse capítulo, será mesmo que eles são irmãos? Tá aí. Paulo Estevão não fala nada. Tem que pesquisar. Então fica aí para a posteridade. Não, mas não deve ter informação não, Jane, porque senão essa letrinha A aqui teria falado alguma coisa. Mas eles não têm a informação que a gente tem, né? Do Paulo Estevão, Eles não têm a informação de Paulo Estevão. Eles não Aqui, depois que eu desencarnar, eu volto no estudo e falo. Beleza. Ok. Tá combinado? Aí você comunica na reunião de terça-feira. Uhum. Vamos lá. Cadê? Já falei aqui de Troia, Macedônia, ok? Versículo 14. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Eu vou dar uma paradinha aqui no 14, porque tem umas coisas bem intrínsecas aqui que a gente tem que explodi-las, aumentar aqui. Né? O primeiro é o termo triunfo que ele está colocando aqui. Tá? Porque triunfo era um termo muito usado
para conquistadores. Tá? Então, assim, quando Paulo coloca aqui o triunfo, está colocando Cristo como um enorme conquistador. Tá? Um enorme conquistador. Tem a notinha C da BJ aí, não tinha? Tem. Aí, tá vendo? É isso aí que a gente está falando. Na vitória do Cristo ressuscitado. Deus manifestou a glória como general romano. Então ele está usando muito essa análise, essa comparação. Tá? Então Paulo tem essa imagem em mente e coloca aqui. Ele vê o Cristo como um vencedor, né? Triunfante no mundo, né? Dando glórias aí. Então assim que... E só o que acontece? Aí quando o triunfador ele entra na cidade vencida, o que ele faz? Ele expande perfume para todos saberem. E é por isso algo que Paulo coloca aqui com relação a perfume para toda parte. Aqui, deixa eu ler para você o que o Champlin coloca lá. Nessa seção, Paulo alude ao chamado triunfo ou desfile vitorioso que os generais romanos realizavam ao voltar das suas campanhas militares. O cortejo desfilava pela cidade, exibindo tanto os prisioneiros de guerra condenados à morte, como aqueles aos quais se havia perdoado a vida e que haviam sido destinados a ser escravos. À frente iam cortesãos espargindo perfumes ou incenso, que, para os condenados à morte, era cheiro de morte para a morte, enquanto que para os outros era aroma de vida para a vida. Com isso se alude também ao progresso contínuo do Evangelho e ao conceito do cristão como escravo do Cristo. Isso aí, exatamente isso aí. Então Paulo coloca aqui o seu ensinamento romano aqui dentro, que assim, traduzindo pelo triunfador e pelo perfume. Ou seja, você imaginando Cristo expandindo o seu conhecimento, expandindo o seu amor, sua sabedoria para todos ali. E nós seríamos os seus cativos. Me fez lembrar daquela cena do filme Gladiador. Quando o general volta na cidade, né? Volta com a vitória e tudo, com a entrada deles em Roma ali. É isso aí. Mas você vê que eles estavam jogando pétalas. Caindo. As pétalas davam esse perfume. Então, as pétalas de flores, né? Sendo ali banhado, caindo ali tudo. É assim, é um cortejo muito bonito, né? Você vê aquela coisa toda passando, meio que jogando flores na rosa, assim, pelos caminhos, né? Onde eles iam passar e tudo. Então, assim, era uma coisa bonita. Mas o que tinha por detrás disso é que é tenebroso, né? Era uma coisa oponente. O sangue derramado. Né? Mas à custa de muito sangue. Um comentarista, alguém que comentou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, né? O Homem de Bem, ele fala que o Paulo usa essa metáfora de perfume para falar da influência espiritual daqueles que vivem no amor e na verdade. No Espiritismo, aprendemos que as nossas vibrações, o nosso exemplo, falam mais do que as palavras, sendo um reflexo da nossa elevação moral. Muito bom, excelente. Bom, né? Muito bom, as nossas Qual energias. Qual que é, Jônia? Capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala o item 3, o Homem de Bem. Item 3. Muito bom. E o perfume real, só o espírito elevado tem condições, né? Só nas propriedades do perispírito, algumas, todo espírito tem condições. O perfume é inerente só aos superiores. Você não vê a irmã Sheila quando chega? Desce. Só superior. Os outros não têm essa capacidade. Não tem. Vamos ver se a gente termina rapidinho aqui, porque também aqui não tem muita informação. O versículo 14 até o 17. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo. Por quê? Porque a gente espalha
Né? A gente espalha. Para uns, odor que dá morte leva à morte. Para outros, odor que dá vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus? É antes, com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus, em Cristo. Então nós somos os seus espalhadores da verdade. Somos seus espalhadores. Somos seu perfume. Então, conforme a Jane colocou aí muito bem, para alguns vai parecer morte. Né? Como um espírito vem numa reunião, ele comunica, ele não quer ver a luz incomoda ele, as pessoas incomodam ele, o ambiente incomoda ele, então aquilo ali está fazendo o quê? Para ele é a morte, ele está morrendo ali, para renascer um outro. Mas para uns, da vida leva a vida. Né? E esses que traficam a palavra de Deus, Paulo está denunciando, é aqueles que distorcem o evangelho, né, por interesses pessoais. Se traficou, você mudou alguma coisa, né? Você adicionou alguma coisa ali. Se você traficou, você colocou alguma coisa sua ali, né? Então, antes com hoje a gente não tem isso mais, né? O adultério aí. O adultério aí de novo. O adultério, tá adulterando. Tá mudando sim. Alguma coisa, tá adulterando o que foi escrito, né? É adulterando no sentido realmente de distorcer, né? Tá. E aí, com sinceridade, como enviados de Deus, falamos na presença de Deus em Cristo. Então, como enviados de Deus, né? Porque aqui, quando você pode colocar aqui, nesse tráfico aqui, são os falsos apóstolos, os falsos cristos. Os falsos profetas. Pode colocar aí. Aí na questão 623 do Livro dos Espíritos está: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é o homem de bem inspirado por Deus. Inspirado por Deus, assim como Paulo estava sendo. Né? Quando ele pergunta aqui, cadê? A quem estaria à altura de tal missão? Né? Tudo provém de Deus o que ele está falando. E Paulo não se sentia pleno. Ele não se sentia um triunfador. Ele se sentia o quê? Um cativo. Ele se sentia um servo do Cristo. Um servo do Cristo. A maior lição para mim desse estudo foi a reconciliação, o amor, o perdão que ele utilizou para com ele aqui. Você vê que ele faz, se a gente for colocar assim, uma pouca fala sobre isso ali. Por quê? Ele não quer ficar, vamos. Não. Ele pontuou, reconciliar com o irmão, traz ele, consola, perdoa, eu também vou perdoar em benefício da sociedade, mas vamos lá, vamos continuar em frente. Então deixa eu falar aqui outras coisas aqui. E vai, e toca a vida. E vai, ele não fica remoando, ele errou, então vamos trazer, vê com ele. Não, ele pontuou, colocou, já está resolvido, vamos continuar a falar. Acabou, a situação resolveu, não vamos ficar minando mais ainda não. Ele pontuou aquilo ali, foi profundo e cirúrgico e simples, e continuou. E continuou falando outras coisas, tanto é que ele não vai falar aqui. Né? E aí, na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 3, aí nós vamos dar de cara com o quê? Somos cartas vivas do Evangelho, tá aqui. Se vocês queriam a parte onde estão as cartas vivas do Evangelho, está aqui. Capítulo 3, segunda carta aos Coríntios. Tá bom. Fechou, gente? A nossa Bíblia de estudos. Tem que anotar aqui que parou aqui, senão também depois eu fico perdido. Semana que vem a Magda não tá aí, né? Semana que vem é dia 26. Semana que vem tem gente que tá internacional. Romana. Você podia fazer um estudo lá do Coliseu, hein? Culto do Evangelho, hein? Hein? Abre o Evangelho lá. Se não fosse o fuso horário, né, a gente podia fazer mesmo. Gente, pra quem não sabe, a Jane tá viajando pra Roma, tá? Gente, Sidney. Tem que falar o contexto aí. Ela vai trazer uns leãozinhos pra gente. Como diz o Paulo, com muita humildade, gente.
Aqui, Jane, fazer igualzinho aquela menininha. Lembra aquela pequenininha Juju Teófilo? Ela falava assim, eu sou chiquérrime. Muito bom, gente. Parabéns a todos. Tem algum voluntário para fechar a nossa reunião? Hein? Eduardo, você faz a prece final para a gente? Você pode fazer? Oh, obrigado. Estão me ouvindo? Estamos. Pode falar mais pertinho do fone, isso. Ok. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, Espírito de luz, que sempre nos acompanha no nosso estudo, agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, com saúde, abrigados fisicamente e espiritualmente. Aqueles que não puderam comparecer na nossa reunião, os ilumine, os proteja e os conduza sempre no bom caminho. Obrigado, Senhor Jesus, Espíritos aqui presentes nesse momento de estudo. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade única de estar convivendo com os amigos, convivendo com as pessoas, sentindo e aprendendo um pouco mais. Talvez um pequeno degrau, mas crescendo cada dia que pode. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado a todos que aqui estão, fisicamente e espiritualmente. Obrigado. Que tenhamos uma ótima quarta-feira e um final de semana maravilhoso. Que assim seja. Muito bem. Muito bom mesmo, hein, gente. Isso tudo foi muito